Bom dia, pessoal do primeiro ano. Então, hoje a gente vai dar início ao assunto função quadrática, tá? Já entramos, então, no novo livro, só que eu não vou começar com a primeira matéria que está no livro, tá? Porque ali inicia por sequências, depois progressão aritmética. Então, eu quero dar continuidade ainda ao conteúdo de funções. Como a gente acabou de ver função afim, eu achei melhor a gente continuar no mesmo assunto, tá? Então, agora a gente vai ver função quadrática. Depois eu vou retomar, eu só estou invertendo a ordem das matérias do livro, tá? Páginas 33 e 34. Toda função f definida nos reais para os reais é denominada função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Tá? Lá em função afim também tinha função polinomial, só que era do primeiro grau, lembram? Quando puder ser escrita na forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, ou seja, toda função quadrática tem esta lei de formação. Nesse caso aqui ela está escrita na sua forma genérica, certo? Com A, B e C, que são os coeficientes, né? Pertencente aos reais e o A diferente de zero. Por quê? Se o A for zero, vai zerar todo esse termo e a função vai deixar de ser quadrática e vai virar uma função afim. Porque se a gente anular esse termo, só essa parte é uma função afim, certo? Então, aqui, ó, no nosso livro, na página 33, fala aqui, ó, observe alguns exemplos de funções quadráticas, certo? Ó, então, aqui nós temos uma função quadrática, vocês podem ver que a característica principal é ter o expoente 2 na incógnita x, tá? Nesse caso aqui, ó, o que acontece? Aqui nós temos uma função quadrática e aqui nós estamos identificando os coeficientes dessa função, que são os valores que acompanham as incógnitas, certo? Então, A é a incógnita que acompanha x quadrado, neste caso 1. B, a incógnita que acompanha x, nesse caso 3. E o C é o termo independente. Quando vocês forem escrever o termo independente, acompanhe o sinal que está aqui, tá? Se tiver negativo, vocês botem, ó, menos 5. Se tiver positivo, copie o valor positivo. É só acompanhar o valor junto com o sinal. Aqui nós temos outro exemplo, ó. A é menos 2, B é 7, C é 1. Aqui o A é 3. E cadê o B? O B tem que ser o valor que acompanha x. Tem x? Não. Então quer dizer que o B é 0. E menos 4, o C, que é o termo independente. E aqui, menos 5 é o A. Raiz de 3 é o B e o C não tem, então o C é 0. Sempre que, porque assim, ó, a função quadrática ela pode estar completa ou incompleta. Nesses dois primeiros exemplos, é a função quadrática completa, ó. Já esses aqui não, são incompletas, tá? E aqui que a gente só tem o x quadrado, bom, continua sendo quadrática, ó, o x tem o x quadrado, é sempre função quadrática, certo? Nós temos só o A, o B e o C é 0, tá? Então, todos esses são exemplos de funções quadráticas. Agora, a gente vai acompanhar um exemplo aqui do livro, ó. O dono de um sítio deseja cercar uma área retangular para criar patos e galinhas, aproveitando um muro já existente. Essa área será dividida ao meio em duas outras áreas retangulares, para separar os patos das galinhas. Então, vamos para a parte agora importante aqui. Ele dispõe de 36 metros lineares de tela que deverão ser totalmente utilizados nos lados AB, EF, DC, tá? E AD, do esquema a seguir. Letra A, sendo x a medida dos lados AB, EF e DC, ó, eu coloquei aqui x, e y do lado AD. Pergunta. Em ambos, represente y em função de x. Bom, eu tenho esses três lados x. Então, eu tenho 3
x mais o lado y, igual a quantidade que eu tenho de dispõe de tela, igual a 36. Pronto. Montamos uma equação. Ela ainda não é uma equação, ainda não é uma função, desculpa. Não é uma função quadrática, mas vamos chegar lá. Agora, o que a gente faz? A gente quer y em função de x, então a gente isola y. Isolando y, passo 3x para o outro lado, vai ficar y igual a 36 menos 3x. Letra B. Qual é a área da região retangular em função da medida x? Bom, isso aqui é um retângulo, então a área é base vezes altura. A altura é x e a base é y, então é x vezes y. Só que eu sei que y, a gente viu aqui em cima, ó, é 36 menos 3x. Então, vou substituir o y por 36 menos 3x, certo? Agora é só fazer o quê? A distribuição. X vezes 36, 36x. X vezes menos 3x quadrado. Pronto, a área, ela tá aqui em função, ó, ela é uma função quadrática, olha o x quadrado. Continuando aqui na página 34. Calcule a área da região retangular para A, B, C, D. Quando x é igual a 2, quando x é igual a 6 e quando x é igual a 8 ou quando x é igual a 9, tá? Como assim? É só ir lá na nossa área que a gente calculou na letra B, que deu 36x menos 3x quadrado, e substituir no lugar de x o 2. Olha, foi o que eu fiz aqui, ó. 2 e 2. Ficamos com 36 vezes 2, 72, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, diminuindo 60. A área, 60 metros quadrados. Assim, vocês vão fazer para os outros 3 valores. Substituir os valores correspondentes no lugar de x, tá? Letra D. Para que valor de x a área é igual a 105 metros? Bom, tá dando a área. Então, a gente vai pegar essa mesma área, só que no lugar da área eu vou substituir 105. Vocês vão calcular, né? Ou seja, vai ficar a forma, vocês vão pegar e vai ficar com, aqui, ó, com uma equação de segundo grau, dá para simplificá-la por 3. E depois vocês vão fazer o quê? A fórmula de Bhaskara e achar x igual a 5 e x igual a 7, tá? E na letra E, diz que para a área de 120 metros, a mesma coisa, substituir aqui no lugar da área 120, dá para simplificar, depois usa a fórmula de Bhaskara. O que vai acontecer? Vamos achar no delta menos 16. Bom, menos 16 não dá para continuar, né? Porque não pode raiz negativa. Então, nesse caso, a gente diz que não existe valor de x para o qual a área de A, B, C, D seja 120 metros, certo? Então, é isso, pessoal. Então, só retomando aqui, ó, a função quadrática é a função da forma x mais bx mais c, ó, f de x igual. A gente sabe que f de x é igual a y, certo? Toda vez que der valor de x é aqui que vocês vão substituir, tá? Os coeficientes vocês já sabem, que são os valores que acompanham o x quadrado, o x e o termo independente. Agora, vocês vão fazer os exercícios do livro didático, da página 34, exercício 1, da página 35, exercício 2, e da página 36, exercício 4. Depois, vocês vão para o livro de atividades fazer a página 20, exercício 2, tá? E vão me entregar até 12 de maio. Certo, pessoal? Então, só para comentar aqui, ó, no exercício 2, tá? Deixa eu só comentar aqui os exercícios para vocês, para que não haja dúvidas, ó. Aqui. Primeiro exercício 1. Identifique aquelas que são quadráticas e os respectivos coeficientes. Essa função, ela é quadrática? Se for, vocês vão botar, é a função quadrática. Os coeficientes?
os valores que acompanham, ó, menos 2, 7, menos 1, certo? As funções que não estiverem prontinhas, vocês resolvem, simplifiquem ela mais um pouco, para depois poder achar os coeficientes, se for o caso, tá? Questão 2. É dada uma função onde nos coeficientes tem uma incógnita. Peraí que ficou ruim aqui para vocês, tá? Para quais valores de m a função é quadrática? Bom, para ela ser quadrática, o que a gente sabe? Que o x² tem que ser diferente de 0. Então, a gente vai fazer m² menos 4, ó, vocês vão fazer assim, ó. m² menos 4, diferente de 0. Por quê? Porque senão ela vai deixar de ser quadrática, tá? E assim vocês vão fazer esse estudo aqui, ó, depois é só resolver, ó. m² diferente de 4, m diferente de mais e menos raiz de 4, m diferente de mais e menos 2, tá? E assim também vocês vão fazer os demais exercícios que pede ali referente ao exercício 2, tá? Fazendo um estudo das possibilidades da existência ou não da função quadrática conforme as perguntas. Esse aqui é bem parecido com aquele que eu fiz com vocês ali da explicação da matéria, tá? E por último, no livro de atividades, peraí que eu tô abrindo aqui para vocês, o exercício 2. Aqui. Dada a função, calcule f de 4, ou seja, vocês vão substituir 4 no valor de x e achar um resultado numérico. Então, é isso os exercícios e até a próxima aula, tá, pessoal?